são 4 pilares que sustentam a construção de qualquer edificação. Seja ela uma casa térrea, um sobrado, um prédio, um apartamento. Qualquer edificação tem que obedecer esses 4 critérios mínimos, que são alinhamento, nível, prumo e esquadro. Essas ferramentas, utilizando a técnica certa para dominar esse processo, pode fazer com que uma pessoa simples, que mesmo nunca tenha executado uma obra, possa tirar qualquer obra do papel. Se você for analisar, diariamente no canteiro de obra, eu trabalho com obra todos os dias. Tenho equipes e justamente essa questão da educação foi por ter equipe e por entregar inúmeras edificações prontas. Nós queremos entregar uma edificação com excelência e que deixe nossos clientes satisfeitos. E para isso é preciso obedecer alguns critérios mínimos para a construção de uma edificação. E não é muito comum de você encontrar uma obra fora de prumo, algumas paredes fora de esquadro, algumas partes sem nível e outras até mesmo sem alinhamento. Esses quatro pilares básicos, eles são algumas peças fundamentais que você precisa dominar para você tirar uma obra do papel com eficiência. E olha só, quando a gente vai tratar do esquadro de uma edificação, o que seria o esquadro de uma edificação? O esquadro da edificação nada mais é do que você garantir que eu tenho uma edificação aqui sendo construída, você tem que garantir que essa quina da edificação aqui tenha um ângulo de 90 graus. Esse esquadro aqui, ele pode ser utilizado de 3 formas. Você pode garantir esse esquadro aqui usando um método que a gente chama de 80, 60, que a gente coloca 80 centímetros, coloca um piquete aqui, coloca 80 centímetros aqui, coloca 60 centímetros daqui até aqui e coloca 80 centímetros daqui até esse ponto. E estica a trena. Nesse ponto aqui, a trena tem que dar 1 metro. Se eu tiver 1 metro nesse ponto aqui, logo o meu ângulo aqui vai ser 90 graus. Essa é uma das formas de você tirar o esquadro de uma edificação. Uma segunda forma que você tem é utilizando uma ferramenta manual chamada de esquadro. Você vai pegar o esquadro e posicionar na quina de uma edificação e garantir que ele tenha o mesmo alinhamento nessa ponta aqui e nessa mesma ponta aqui. Encosta o esquadro aqui, ele tem que estar alinhado nessas 2 quinas. Isso aqui também vai garantir o esquadro. Só que esse esquadro aqui, o manual, ele não garante uma precisão muito boa dependendo do tamanho da obra. Se a obra for um pouquinho maior, você tiver um vão de 15, 20 metros, esse método manual já não é tão eficiente. A gente utiliza um outro método que é chamado do Teorema de Pitágoras para poder calcular a hipotenusa. O que é isso? Vou lhe mostrar. Suponhamos que nós temos uma edificação aqui e essa edificação mede 4 metros de largura e 9 metros de comprimento. Para eu poder calcular o esquadro dessa edificação, eu preciso saber qual é essa distância desse ponto aqui até esse ponto aqui. O que a gente faz? Puxa a trena daqui até aqui para poder fazer a medida. Só que eu não sei que medida é essa aqui, porque tudo ainda está no papel. Como é que eu faço para poder saber essa medida? Eu tenho a largura da minha edificação e tenho o meu comprimento. 4 metros de largura e 9 de comprimento e quero saber qual é essa distância. No Teorema de Pitágoras, essa distância é conhecida como hipotenusa. E para poder calcular essa hipotenusa, a gente faz da seguinte forma. Aqui nós temos a hipotenusa, que é representado pela letra H. Aí a gente vai para um cálculo simples, mas que você consegue fazer com muita eficiência também, tá? Olha só, hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, cada lateral dessa aqui é um cateto, então 4 vezes 4 é igual à soma do quadrado dos catetos, então 4 elevado ao quadrado. Como é a soma? Eu tenho um sinal de mais e coloco esse outro número aqui que é o cateto. 9 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Então aqui nós temos 4 vezes 4 é igual a 16. Coloco o sinal de mais e repito aqui. Mais.
9 vezes 9 é igual a 81. E aqui agora a gente soma. Hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 81. Vou colocar aqui na lateral. 81 mais 16. 6 mais 1, 7. 1 mais 8, 9. 97 é igual a 97. Cheguei nesse resultado aqui. Agora a gente vai fazer uma coisa muito... Isso parece um pouco complicado, mas é matemática básica. Mas eu vou explicar detalhado. Olha só. Nós temos aqui uma potência que está elevando o meu H. Eu tenho que passar essa potência para o outro lado. Na matemática me diz que quando eu passo um elemento de um lado do sinal para o outro, depois da igualdade, ele inverte o sinal. Por exemplo, se eu tenho um sinal de dividir, que ele está entre um lado atrás da igualdade, se eu jogar ele para o outro lado aqui, ó, ele vai passar como um sinal de vezes. Se eu tenho aqui no caso uma potência, que nesse caso aqui está elevado ao H, ao H ao quadrado, e eu passo ele para o outro lado da minha igualdade, essa potência ele vai para lá como raiz quadrada. Que Por exemplo, o inverso da multiplicação é a divisão. Como nesse caso aqui eu tenho uma potência, o inverso da potenciação é a radiciação, ou seja, a raiz quadrada. Radiciação, um nome muito difícil, mas é nada mais do que a raiz quadrada. Então o que eu faço aqui, ó? Para o meu H ficar sozinho, eu pego ele e agora não tem mais 2 em cima, tá? Então eu pego ele e coloco para o outro lado. Esse 2 que estava aqui, ele vai passar para o outro lado como uma raiz quadrada. E esse meu número fica dentro dessa raiz quadrada. Logo, o meu H, que é a minha hipotenusa, vai ser o resultado dessa raiz quadrada aqui que a gente vai tirar agora. Raiz quadrada de 97 é o meu H, vai ser essa distância aqui. Vamos bater na calculadora que é mais rápido para nós. Aí eu venho aqui na calculadora e coloco aqui, ó. Raiz quadrada de 97. Raiz quadrada de 97, 9,8. Eu vou e coloco aqui. Raiz quadrada de 97 é igual a 9,8 metros. Ou seja, essa distância daqui até aqui é uma distância de 9,8 metros. Na hora que eu vou lá marcar a minha edificação, eu vou precisar desse dado aqui. Aí eu vou pegar um pontinho aqui. Eu pego um ponto aqui. Outro pontinho aqui. E outro ponto aqui. Puxo essa distância de 4 metros até esse ponto aqui. Puxo a distância de 9 metros até esse ponto aqui. E daqui até aqui, puxo a minha trena com a distância de 9,8 metros. Até aqui, tá? Aí se eu puxei essa distância aqui, ó. Ela tá dando, por exemplo, 9 metros. Aí eu vou ter que abrir ou fechar esse piquete aqui para poder chegar para a medida que eu preciso, que é os 9,8. E assim você consegue fazer o cálculo do seu esquadro. Tá, essa aqui é a parte teórica, que é onde eu mostro para vocês, né? A gente consegue mostrar para vocês mais para frente, detalhamento, como você vai fazer isso no canteiro de obra. Você aprendeu a calcular o esquadro e já sabe como é que você vai lá se posicionar no seu canteiro de obra para poder você esquadrejar a sua edificação. Você já dominou um elemento fundamental para você tirar uma obra do papel. Tá vendo? Esse detalhamento que a gente vem fazendo, ele é específico para qualquer pessoa que domine essas ferramentas consiga tirar uma obra do papel, independente do seu grau de instrução, tá? Porque são contas simples. Se de repente você tiver um pouco de dificuldade de lidar com esse método aqui, que é um método que você tem que fazer uns cálculos como esse, você pode utilizar o método do 60, 80, que você vai ter só 3 pontos e daqui para cá 1 metro. Você dominou esse método aqui, ó, você vai ter um piquete aqui. Deixa eu até botar de outra cor para facilitar, tá? Você vai ter um piquete aqui nessa ponta, o outro piquete aqui e mais um piquete aqui nessa quina, tá? E aí agora, a partir desse piquete aqui, ó, você vai puxar. Por exemplo, se eu fosse colocar 9 metros, então vou colocar aqui da minha edificação, ó, puxar aqui 9 metros. E essa minha linha tem que estar justamente alinhado com esse piquete que eu coloquei aqui. Se daqui para cá eu colocar, aí aqui, cheguei aos 9 metros aqui, né? Aí vou puxar a minha outra medida daqui para cá. Eu puxei daqui até aqui, 4 metros.
puxei os meus 4 metros. Esse alinhamento tem que estar alinhado com esse piquete que a gente colocou aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o meu fechamento aqui, ó? Aí agora eu vou pegar a trena e puxar. Para poder fazer o esquadro da minha edificação, os 4 pontos principais. Puxa ele daqui para cá 9 metros. E puxa ele daqui para cá 4 metros. Eu já fechei o quadrado, tá? Aí agora tudo que eu vou fazer por dentro da minha edificação é levando a referência a partir desses pontos específicos aqui, tá? Então, você vai ter a opção de escolher qual é o melhor método que você consegue aplicar de acordo com o seu grau de instrução. Todos eles funcionam. Inclusive até o método do esquadrozinho. Se a edificação não for muito grande, você consegue utilizar o esquadro manual e conseguir esquadrejar uma edificação com eficiência. Dominou esse processo, você já sabe executar ele, você parte para o outro, que é um princípio fundamental para você tirar a obra do papel. Matamos a parte do esquadro, esse daqui. Vamos colocar um ok aqui. Agora você precisa garantir que a sua edificação, para ela sair do papel com eficiência, o prumo dela. E como é que a gente garante o prumo de uma edificação? O prumo, a gente precisa entender um conceito, tá? Quando vai se falar de o prumo da edificação, é um elemento reto em pé. Para poder um elemento ficar em pé, por exemplo, se a gente for tentar colocar esse elemento do prumo aqui, ó, colocar ele no meu dedo e ele ficar solto aqui, ó, ele só vai ficar em pé, conseguir ficar em pé, se ele tiver no prumo, porque um elemento no prumo, ele vai garantir. Eu tô tremendo aqui com o vídeo, não vou conseguir deixar em pé não. Ah, mas vou conseguir sim. Sou bom de mira, peraí. Equilíbrio. Gente, eu acho que eu não sou bom de equilíbrio suficiente para dar esse exemplo para vocês não, tá? Mas o cabo de vassoura, ele é perfeito para fazer isso. O cabo de vassoura é um cabo de rodo. A gente vai para o princípio do prumo, ó. O princípio do prumo, para eu conseguir deixar esse negócio em pé, ele tem que estar reto, ó. Se ele não estiver reto, eu não consigo deixar ele em pé. Inclusive, eu consigo ficar com ele parado aqui, ó. E deixar ele em pé no prumo certinho, ó. Se ele começar a virar, ó, ele pega e cai, tá vendo? Quase cai na lâmpada. Esse é um princípio básico que sustenta uma edificação em pé. Digamos que nós temos uma parede. Aqui nós temos uma parede. Na hora que a gente vai fazer uma fundação, a gente utiliza prumo também para poder fazer a locação dos pilares. Inclusive a gente utiliza até um prumo diferente, que é chamado prumo de centro, que tem basicamente o mesmo princípio desse prumo que a gente vai mostrar para vocês aqui, tá bom? A gente tem a parede. Para essa parede ficar em pé, nivelada, aprumada, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada prumo, que é mais ou menos assim, que tem um peso aqui no meio e na parte de baixo tem um negocinho assim. Quando é um prumo normal. Quando é um prumo de centro, ele tem uma curvatura dessa forma aqui e ele tem uma inclinação assim, ó. Não tem essa parte aqui, ó. É o chamado de prumo de centro. Para a gente locar os eixos da sapata, a gente faz a locação com um prumo de centro, tá? E para a gente, por exemplo, aprumar uma parede, a gente utiliza um prumo normal. E qual é o princípio desse prumo? Na hora que você encostar ele na sua parede, na parte de cima, a parte de baixo também tem que estar encostado na parede para estar no prumo. Deixando 1 milímetrozinho de folga na parte de baixo, no máximo. Não mais do que isso. Se ele tiver com uma distância como essa daqui, ele está fora de prumo. Aí você tem que encostar a nós do prumo aqui na parede até ele ficar justamente alinhadinho assim. Na hora que ele estiver alinhado com a parede, agora ele vai estar aprumado, tá? Então toda edificação, se você vai colocar uma porta no local, uma janela, se você vai fazer uma parede, construir um pilar, e esse pilar ou essa parede, nada disso é inclinado, você vai utilizar esse princípio e vai ter que deixar ele em pezinho da forma, utilizando o mesmo princípio que a gente utilizou como exemplo da vassoura ali, tá? Então esse é uma das coisas fundamentais. Aí você imagine como é uma coisa simples, mas diariamente, nas nossas obras, quando eu comecei a executar obras pela primeira vez, por isso que eu falei para você no vídeo 1, que foi um dos meus primeiros problemas, porque eu só não enfrentei o problema de tirar a obra do papel, mas a gente enfrentou um problema categórico do método dos 4 pilares, que eram algumas etapas dessa daqui que não era feita com eficiência. Por isso, a gente vem nesse método aqui, desenvolvendo em você uma pessoa que consegue tirar uma obra do papel com eficiência. Aí eu sofri muito porque deixava o profissional para poder executar uma parede, na hora que a gente ia verificar, estava lá meio centímetro, 1 centímetro, até 1,5 centímetro, 2,
fora de prumo, que é algo fundamental, algo básico. Qualquer edificação tem que obedecer o critério básico de estar aprumada. Se você vai fazer... Oxi, rapaz, uma mosca me abusando aqui. Vê se pode uma coisa dessa. Dá um cacete nela. Dá um cacete nessa mosca, ela voa longe. Vou secar aqui que eu tô suando aqui, tá calor, gente. Eles vão me perdoar por causa do calor, mas... Vou limpar aqui um pouquinho pra gente continuar, tá? Então, olha só. Garantir o prumo de uma parede, de um pilar ou de um elemento estrutural, eu vou conseguir executar esse elemento com perfeição, beleza? Então, esse é fundamental também. Aqui a gente passou pelo prumo. A gente chega aqui, ó, e dá um ok. Ó. Pronto, agora a gente vai para o nível, tá? Quando a gente vai tratar de um nível, a gente pode utilizar vários métodos para poder garantir o nível dessa edificação, tá? Se a gente utilizar o método da mangueira, que é conhecido como princípio dos vasos conectantes, a gente vai utilizar algum elemento como uma mangueirinha para poder tirar esse nível, tá? Se você vai construir uma edificação, vou desenhar aqui uma edificação aqui. Digamos que aqui é o nível da rua. Toda edificação que você vai construir, o ideal é que ela vou até fazer diferente aqui para ficar melhor. Vamos lá, quando a gente vai construir uma edificação, a gente tem que garantir que essa edificação ela esteja nivelada. Aqui nós temos o nível da rua. A exemplo, que a gente chama em projeto, vamos falar um pouco de projeto aqui. A gente chama isso daqui de cota zero. Então já vou colocar aqui um símbolo de cota, para você já conseguir identificar como é que você consegue identificar isso aqui no projeto. E esse nível aqui vai ser o nível 0, cota 0. Toda edificação, se a rua já tiver pavimentada, você vai pegar do nível da rua até o nível da sua edificação, pelo menos 30 centímetros mais alto do que o nível da rua. Aqui, digamos que é a rua e aqui é o meio-fio e aqui que está subindo é uma calçada. O meio-fio, geralmente, ele é 15 centímetros mais alto do que o nível da rua. E toda edificação que você for construir, vou até fazer um desenho bonito aqui de uma casa. Toda edificação que você for construir tem que estar pelo menos 30 centímetros mais alto do que o nível da rua. Aí, então, aqui dentro da edificação, se você pegar aqui, ó, nesse exemplo nosso, você vai ter uma edificação que teria mais 0,30. Ou seja, a minha edificação aqui 30 centímetros mais alto que o nível da rua. Geralmente o passeio, ele não é reto assim, né? Ele costuma ser inclinado, ter pequenas inclinaçõezinhas aqui, ó, para escorrer a água para o nível da rua, tá? Então, quando você pega esse ponto daqui até aqui, praticamente a sua casa fica uns 5 centímetros acima do seu passeio, tá? Acima da parte de onde vou ter as suas áreas internas da edificação. Garantir essa parte que eu vou ter a minha obra nivelada, agora você vai utilizar as ferramentas. Que para nivelar você pode utilizar uma mangueira de nível. Vou pegar o exemplo aqui. Pegando alguns pontos referencial, utilizando uma mangueira de nível ou um nível a laser. Nível manual a gente só utiliza para poder colocar uns piquetes no local. Aí você vai colocar os níveis. A exemplo daqui, né? A gente vai fazer uma edificação. Digamos que a gente vai puxar o nível de uma edificação. A gente geralmente põe uma estaca em pé, faz uma marcação com o nível nessa estaca e transfere para as outras estacas dos 4 pontos inicial que tem na nossa edificação. Geralmente a gente tem um quadrado do quadrante da edificação, a gente pega, transfere o nível para esses pontos aqui para a gente poder fazer a montagem do nosso gabarito. Esse gabarito vai ser construído no nível completo, para daqui a gente transferir o nível para a nossa casa, que vai nascer aqui dentro do redor desse gabarito, tá? Então, isso daí é uma coisa que a gente na aula prática, a gente consegue fazer com que você consiga entender todos os elementos. Mas você precisa entender a teoria, né? Todos os pontos da sua edificação tem que estar nivelado. A altura da sua casa é ideal que ela sempre esteja acima do nível da rua. Aí você me diz assim, Renato, aqui está com calçamento. Mas se não tiver com calçamento ainda, for uma rua purinha ainda não tiver colocado o calçamento, o que eu faço? Você deixa, pelo menos, desse nível aqui, ó, que é a rua, para a sua casa pronta, você deixa uma altura daqui para cima de no mínimo 50 centímetros
do nível da rua até dentro da sua casa aqui, ó. Por quê? Na hora que for passar o calçamento na rua, vai subir aqui mais uns 20 centímetros. Aí a sua casa fica 30 centímetros mais alto do que o nível da rua. Aí você consegue construir uma obra com eficiência, tá? Então, é um princípio que você precisa dominar e entender essa parte inicial para você conseguir tirar uma obra do papel com eficiência. Dominando os princípios que a gente ensina com muito mais detalhamento ali na frente, você já consegue dominar o nível de uma edificação. Você já adquiriu mais um conhecimento que ajuda você a tirar. Dominou o nível, a gente tem outro princípio, que é o alinhamento. Quando você vai construir uma parede, geralmente a parede ela é feita linha reta. Tem alguns casos que tem algumas paredes curvadas, né? Mas de repente acontece de alguma parede fazer alguma coisa assim. Já viu alguma coisa dessa em alguma casa? Parece brincadeira, mas acontece. Não nessa proporção, né? Mas é uma proporção muito mais suave. Qual é o princípio do alinhamento? Você tem um ponto de referência que está aqui e outro ponto de referência que está cá na ponta. Você estica uma linha de uma ponta a outra e essa linha tem que estar no mesmo direcionamento. Se você tiver, de repente, alguns pontos específicos para estar seguindo esse traçado, você vai ter esse alinhamento aqui, ó. Exemplo, na hora que a gente vai fazer a marcação de uma edificação. Eu tenho aqui um ponto, que é o primeiro ponto referencial para construir a edificação, e vou ter aqui outro ponto, que é o ponto que eu vou utilizar para poder fazer o esquadro da edificação da forma do que a gente chama de 60 a 80. Desse ponto até esse aqui a gente puxa um alinhamento, 60 centímetros. Daqui para cá a gente tem mais um ponto. E esse ponto, a gente vai puxar um outro alinhamento, 80 centímetros. E agora, daqui até aqui, a gente fecha com 1 metro e assim a gente dá 90 graus aqui nesse ponto. Aí a gente vai pegar e usar uma linha que a gente vai esticar daqui até o outro lado. Só que essa linha, para ela estar 100% alinhada, o meu esquadro certo, eu tenho que puxar esse ponto até esse ponto daqui, ó. Só que ele tem que tocar nesse ponto aqui também. Observou que ele fez uma linha reta? Aí aqui eu tenho os meus 9 metros. Aqui o mesmo princípio. Eu vou puxar uma linha, um ponto daqui até aqui, e esse ponto tem que cruzar esse ponto de referência que está aqui. Tá vendo o princípio do alinhamento? Daqui para cá eu puxo 4 metros, que é o exemplo da nossa edificação, e daqui para cá eu puxo 8. Beleza, aí eu tenho o meu alinhamento completo. Tem um esquadro aqui, seguir o alinhamento para poder garantir o esquadro. Então, os métodos, eles se conversam. O alinhamento conversa com o esquadro conversa com o prumo e o prumo conversa com o nível. E quando você consegue dominar todos esses elementos, saber alinhar todas as especificações dentro de uma edificação, você tem as ferramentas básicas que podem tornar você capaz de tirar uma obra do papel.